Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem, tudo certinho, tudo sob controle? Esperamos que tudo e todos estejam bem por aí, porque nós estamos todos bem por aqui. Bom, eu quero iniciar esse vídeo de hoje porque algumas pessoas têm ido nos comentários, nos meus canais de comunicação, né? Dizendo que eu estou falando mal da Igreja Adventista, falando mal de Ellen White. Ora, por acaso eu me fiz teu inimigo por falar a verdade? Ao invés de você me criticar e me acusar que eu estou falando mal, me prova que o que eu estou falando está errado, não é uma verdade, é uma mentira, que eu, sem problema nenhum, eu venho aqui do próximo vídeo imediatamente, depois que você me comprovou na Bíblia e na história que eu estou errado, e venho aqui e eu conserto tudo que eu falei, não há problema nenhum. Eu não tenho compromisso com o erro, não quero morrer abraçado com o erro, tá certo? Fique até o fim desse vídeo, você também vai ter informações muito importantes, tá certo? Lembrando que os meus vídeos nunca foram, são ou serão para tirar a fé de ninguém. Você pode continuar acreditando em Ellen White, em quem você quiser, no que você quiser. Isso aqui, o meu canal, os meus vídeos são apenas a minha visão, a minha maneira de enxergar o sistema religioso depois de 20 anos de Adventismo, 18 anos como líder dentro do Adventismo. Tá certo? Muito bem, vamos ao conteúdo do vídeo. Vamos lá. Ellen White e os pilares da validade profética. Vamos à passagem bíblica que dá base para este vídeo aqui. É a sexta parte do segundo pilar. Vamos à passagem bíblica que está lá em Isaías capítulo 8, verso 20. À lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Ellen White, para você ainda, agora eu não vou nem dizer se você tem convicção, você tem coragem de dizer, depois de tudo que a gente vem apresentando aqui, que Ellen White, é uma verdadeira profetisa de Deus? E vamos a essa pergunta, número 6, tá certo? Vamos ver qual é a pergunta crucial deste vídeo. Vamos lá, e a pergunta é: os testemunhos de Ellen White sobre comer carne são bíblicos? É um item bem forte dentro do adventismo, essa coisa de comer carne, não comer carne, ser vegetariano, não ser vegetariano. Apesar de ser uma orientação tão forte, tão pesada quanto guardar o sábado, em relação a Ellen White e o adventismo, mas quando você entra nesta organização, você vai ver que o peso de obrigatoriedade de comer carne ou não comer carne em relação a guardar o sábado ou não guardar o sábado é completamente diferente. Mesmo vindo da mesma pena inspirada e tal, mas o peso da obrigatoriedade é bem diferente. E não vamos nos esquecer de qual pilar estamos tratando aqui. Vamos ver? O pilar é esse aqui, ó. Vamos lá. Fidelidade às Escrituras. Bom, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, 5 anos após repreender um casal adventista por sugerir que os adventistas parassem de comer carne de porco, Ellen White teve uma visão que instruiu sobre a importância espiritual de abrir mão de toda a carne. Este vídeo não está se concentrando na validade do vegetarianismo para um estilo de vida saudável. Não é essa a intenção. É claro que se você se abster de comer
a carne animal, eu concordo que você poderá ter uma vida um pouco mais saudável. Poderá, mas isso não quer dizer que seja proibido por Deus. Mas este vídeo estará exclusivamente focado com a fidelidade de Ellen White às Escrituras. A Bíblia ensina a necessidade espiritual de reter carne da dieta, como Ellen White ensinou, e o Novo Testamento mantém a distinção levítica entre carnes limpas e imundas? Ellen White escreveu o seguinte sobre isso. Vamos lá? Diz assim, vamos lá. Entre aqueles que esperam a vinda do Senhor, o consumo de carne acabará por ser abolido. A carne deixará de fazer parte da sua dieta. Fui instruída que o uso de carne tem uma tendência a animalizar a natureza e a roubar dos homens e mulheres o amor e a simpatia que eles deveriam sentir por todos. Aqueles que comem muito e aqueles que comem alimentos não saudáveis trazem problemas para si mesmos, incapacitando-se para o serviço de Deus. Aqueles que persistem em comer carne de animais sacrificam a espiritualidade ao apetite pervertido. Nossos hábitos de comer e beber mostram se somos do mundo ou entre o número que o Senhor, por seu poderoso cutelo da verdade, separou do mundo. Este é seu povo peculiar, zeloso de boas obras. Deus falou na história dos filhos de Israel, dos quais, para o bem deles, ele procurou reter uma dieta de carne. Vegetais, frutas e grãos devem compor nossa dieta. Nem uma onça de carne deve entrar em nossos estômagos. Não é hora de todos procurarem dispensar os alimentos cárneos? Como podem aqueles que buscam se tornar puros, refinados e santos, para que possam ter a companhia dos anjos celestiais, continuar a usar como alimento qualquer coisa que tenha um efeito tão prejudicial à alma e ao corpo? Aqueles que receberam instruções sobre os males do uso de alimentos cárneos e que estão determinados a fazer um convênio com Deus por meio de sacrifício, não continuarão a satisfazer seu apetite por alimentos que sabem ser prejudiciais à saúde. Deus exige que o apetite seja purificado e que a abnegação seja praticada com relação às coisas que não são boas. Esta é uma obra que terá de ser feita antes que seu povo possa estar diante dele como um povo aperfeiçoado. Aqueles que se entregam ao consumo de carne, ao consumo de chá e à gula estão semeando sementes para uma colheita de dor e morte. A comida não saudável colocada no estômago fortalece os apetites que guerreiam contra a alma, desenvolvendo as propensões inferiores. Uma dieta de carne tende a desenvolver o animalismo. O desenvolvimento do animalismo diminui a espiritualidade, tornando a mente incapaz de entender a verdade. O alimento cárneo é prejudicial à saúde e tudo o que afeta o corpo tem um efeito correspondente na mente e na alma. Uma vida religiosa pode ser mais bem-sucedida se a carne for abandonada, pois esta dieta estimula a atividade intensa de propensões lascivas e enfraquece a natureza moral e espiritual. Pois é, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, escrevendo a um adventista que perguntou se os adventistas deveriam parar de comer carne de porco, Ellen White declarou o seguinte. Vamos ver? Ela disse assim, vamos lá. Vi que suas opiniões a respeito da carne de porco
não seriam danosas se vocês as tivessem para si mesmos. Mas, em seu julgamento e opinião, vocês fizeram desta questão um teste e suas ações mostraram claramente sua fé neste assunto. Se Deus requer que seu povo se abstenha da carne de porco, ele os convencerá sobre o assunto. Ele está tão disposto a mostrar a seus filhos honestos seu dever, quanto a mostrar seu dever a indivíduos sobre os quais ele não colocou o fardo de sua obra. Se é dever da igreja abster-se da carne de porco, Deus o revelará a mais 2 ou 3. Ele ensinará à sua igreja seu dever. Dos porcos, disse Deus, eles são impuros para vocês. Não comerão da carne deles, nem tocarão em seus cadáveres. Este comando foi dado porque a carne de porco é imprópria para a alimentação. Os porcos são necrófagos e este é o único uso que eles foram concebidos para servir. Nunca, sob nenhuma circunstância, sua carne deveria ser comida por seres humanos. Olha, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, eu tenho aqui no meu canal, na playlist sobre alimentos, 2 vídeos que montam uma série com muito detalhe sobre essa coisa de comer carne e também carne de porco. Mas, mais uma vez, este vídeo não está avaliando a validade do vegetarianismo como uma decisão de estilo de vida. Estou simplesmente perguntando se a Bíblia ordena o vegetarianismo total, como Ellen White ordenou, desconsiderando a contextualização que a ordem em Levíticos era para então somente aos hebreus, ao mesmo uma dieta restrita de carnes limpas, como muitos adventistas por um acaso praticam. O ensino de Ellen White sobre o consumo de carne de porco é interessante porque ela teve uma visão repreendendo alguns por defenderem a abstinência de carne de porco. Poucos anos depois, lá em 1863, ela teve uma visão ordenando aos adventistas que desistissem da carne de porco, e ela declarou categoricamente que Deus nunca pretendeu que seu povo comesse carne de porco. Vamos analisar algumas passagens bíblicas para refletir o que Ellen White disse e o que a Bíblia mostra. Tá certo? Vamos lá. Vamos para Marcos capítulo 7, dos versos 14 a 19. Vamos ver o que diz lá. Diz assim: Jesus chamou a multidão para perto de si. Ouçam todos vocês e procurem entender. Não é o que entra no corpo que os contamina. Vocês se contaminam com o que sai do coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então Jesus entrou numa casa para se afastar da multidão e seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria dizer com a parábola que havia acabado de contar. Vocês também ainda não entenderam? Perguntou. Não perceberam que a comida que entra no corpo não pode contaminá-los? O alimento não vai para o coração, mas apenas passa pelo estômago e vai parar no esgoto. Ao dizer isso, declarou que todo tipo de comida é aceitável. Vamos lá, vamos para 1 Timóteo capítulo 4, dos versos de 1 a 5, que também nos mostra alguma coisa a esse respeito. Vamos lá, e diz assim: o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Tais pessoas afirmam que é errado se casar e proíbem que se comam certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças,
pelo que são fiéis e conhecedores da verdade. Porque tudo o que Deus fez é bom. Não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber com ação de graças, pois sabemos que se torna aceitável pela palavra de Deus e pela oração. Vamos também, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, ver Colossenses capítulo 2, dos versos 20 a 23, que também tem uma mensagem ali. Vamos ver. Diz assim: Vocês morreram com Cristo, e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo que dizem: não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, também Romanos capítulo 14, dos versos de 1 a 4, nos dá uma orientação. Vamos ver? Diz assim: Aceitem os que são fracos na fé e não discutam sobre as opiniões deles acerca do que é certo ou errado. Vou parar um minuto aqui e veja que aqui o apóstolo Paulo, falando aos hebreus que moram em Roma, que existem pessoas que são fracas na fé e não é para discutir com elas o que é certo ou errado, tá certo? Vamos para o verso 2. Por exemplo, um irmão crê que não é errado comer qualquer coisa. Outro, porém, que é mais fraco, olha quem é o mais fraco, come somente legumes e verduras, ou seja, aqueles que estavam levando aquela lei de Levíticos, né? E até acrescentando, dizendo que não era nem para comer carne nenhuma, são os fracos na fé, a qual o Paulo está se referindo no verso 2. Vamos ler de novo? Vamos lá. Verso 1. Aceitem os que são fracos na fé e não discutam sobre as opiniões deles acerca do que é certo ou errado. Por exemplo, o irmão crê que não é errado comer qualquer coisa. Outro, porém, que é mais fraco, come somente legumes e verduras. Verso 3. Quem se sente à vontade para comer de tudo, não deve desprezar quem não o faz. E quem não come certos alimentos, não deve condenar quem o faz, pois Deus os aceitou. Quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? O Senhor deles julgará se estão em pé ou se caíram, e com a ajuda de Deus ficarão em pé e receberão a aprovação dele. Romanos, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, também nos fala alguma coisa. Só que o capítulo agora é o capítulo 14, verso 14. Tá bom? Vamos lá, e diz assim: Eu sei e estou convencido, com base na autoridade do Senhor Jesus, que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Mas, se alguém considera errado ingerir determinado alimento, para essa pessoa, ele é impuro. Compreende? Meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. E você, adventista ou não adventista, que ainda acredita em Ellen White como sendo a mensageira do Senhor, certo? Tem que me responder depois de meditar o que vimos aqui nesse vídeo, de uma maneira extremamente sincera. Se a abstinência de carne de porco é tão importante, por que Deus não apoiou aqueles que estavam à frente lá dos Whites em manter essa convicção? O Antigo Testamento ordenou que as pessoas abandonassem carnes limpas
As pessoas do Antigo Testamento eram realmente obrigadas a comer a carne dos sacrifícios? O Novo Testamento ordena que os crentes se abstenham de qualquer tipo de carne? Sabemos que Jesus e as grandes figuras da Bíblia comeram carne. A dieta deles obscureceu suas naturezas espirituais e aumentou suas propensões pecaminosas? Se a abstinência de carne é necessária para a perfeição do caráter, como afirma Ellen White, então Jesus, um comedor de carne, alcançou a perfeição? Se a abstinência de carne é essencial, por que a Bíblia não ensina claramente o vegetarianismo? E aí? Seja sincero, você adventista ou não, que acredita em Ellen White, responda essas perguntas com sinceridade. Sinceridade de coração, de mente, de alma, de corpo. Lembre-se, não estou entrando no mérito se o estilo de vida cárneo ou vegetariano, o que é certo, o que é errado, não é isso. Eu estou trazendo à luz da Bíblia as afirmações de Ellen White e o que nós lemos. Você compreende, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Conseguem entender isso? Muito bem. Vamos então sempre nos lembrar de qual pergunta estamos aqui falando. Qual é o pilar? O pilar é este: fidelidade às Escrituras. Tá certo? Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, legal que vocês vieram até aqui. Um abraço a todos, fiquem na paz e até o próximo vídeo. Até lá!